Olá para você que passa a nos acompanhar agora. Tá um friozinho, mas nós estamos na sombra do Altíssimo, e na sombra do Altíssimo a gente tem tudo que a gente precisa. A gente é aquecido no frio e no calor a gente é refrigerado com a graça e bondade dele. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor possa falar ao teu coração através dessa ministração. O tema de hoje é: como você crê em Jesus? É uma pergunta. Como você crê em Jesus? E eu quero começar com um texto que está no Evangelho de João, capítulo 8. Você poderia abrir aí o Evangelho de João, capítulo 8. Eu vou começar com este versículo, nós vamos trabalhar um pouquinho a partir daqui. Como você crê em Jesus? João 8:31, nós lemos assim: disse Jesus aos judeus que criam nele: se permanecerdes no meu ensino, verdadeiramente sereis meus discípulos. Se permanecerdes no meu ensino, preste bem atenção nessa ênfase de Jesus àqueles judeus dentro de uma multidão que diziam crer nele. Se permanecerdes no meu ensino, na minha palavra, verdadeiramente sereis os meus discípulos. Jesus tinha acabado de dar o episódio. Se você olhar o capítulo 8, você deve ter sempre essa postura de olhar todo o contexto. E o capítulo 8, ele começa com aquele episódio que todos nós conhecemos e muito famoso, da mulher adúltera. Jesus estava no templo e de repente os religiosos, legalistas, levaram uma mulher pega em adultério, levaram até ele, e fizeram acusações, o que ele diria que teria que ser feito. E eu nem vou entrar muito, senão eu vou embora. Eu fico aqui tem tanta coisa, depois você lê lá o que Jesus falou. E Jesus começa a falar com a multidão, e tinha uma multidão de judeus ouvindo, e tinha também os religiosos, os escribas e fariseus. E Jesus tinha falado para eles, após de colocar cada um no seu lugar com relação à mulher adúltera, E Jesus, ele diz: eu sou a luz do mundo, no versículo 12, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. A Bia pregou, nos últimos domingos sobre os filhos da luz. Jesus é a luz que veio ao mundo. E quem nasce dele, e quem é criado por Deus pela fé em Cristo, se torna filho da luz. Então, quando Jesus diz: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, nós temos aqui uma das 7 declarações que o Evangelho de João fala de Jesus. O Evangelho de João cita 7 eu sou, onde Jesus se apresenta, a sua identidade, a sua missão. Eu até separei aqui porque é muito interessante isso, porque além de ser a luz do mundo, em João 6,35 fala de eu sou o pão da vida, o alimento espiritual que nós precisamos. Em João 10,9 eu sou a porta estreita. A porta estreita de Mateus, que lá que fala porta estreita, porta larga. Jesus é a porta. Em João 10,11, eu sou o bom pastor que guia as suas ovelhas e elas ouvem a sua voz. Em João 10,11, Em João 11,25, eu sou a ressurreição e a vida. Em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E em João 15,5, eu sou a videira verdadeira. Então Jesus anunciando isso para eles, para aquelas pessoas, os fariseus ali sempre questionando Jesus. E Jesus aí no capítulo 8, no versículo 24, ele diz assim, olha que palavra que ele diz, para aqueles que estavam ali ouvindo, e para os religiosos, escribas e fariseus que estavam ali contendendo, tentando pegar Jesus em alguma coisa, alguma falha, Ele disse bem claramente, eu vos disse que morreríeis nos vossos pecados, se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Então, Jesus foi muito enfático, mostrando a condição deles, mostrando a condição da humanidade, porque Jesus, ele veio para trazer salvação, ele veio para aquilo que estava perdido, e a humanidade estava perdida. Agora tem salvos, amém? Agora tem libertos, agora tem filhos da luz, Mas ali estava falando para eles, enfatizando, já disse, vocês morrerão nos vossos pecados se vocês não crerem em quem eu sou.
Então, ele vai falando, e diz aí no versículo 32, 30, que muitos creram nele, né? Tendo dito essas coisas, muitos creram nele. E aí, então, ele vai dizer, ele vai frisar isso que está no versículo 31, né? Olha, para você, ele se volta para aqueles que creram nele e diz: se vocês permanecerem na minha palavra, né? Se vocês permanecerem na minha palavra, no meu ensino, verdadeiramente sereis os meus discípulos. Então, por que Jesus enfatizou isso, a necessidade de permanecer no ensino? E é isso que eu quero trazer para nós hoje, porque, amados, a gente precisa entender que não basta crer. É preciso crer em Cristo e é preciso permanecer no ensino dele. Para permanecer no ensino dele, eu preciso ter contato com a palavra dele. Eu preciso aprender dele, que é manso e humilde de coração. Eu preciso estar diante dele sempre com a palavra. E quando a gente realmente permanece na palavra, obedecendo, permanecer na palavra significa ter entendimento dela, estudar, meditar, ser guiado por ela, obedecê-la, se submeter a ela. Isso é permanecer. Que tem muitas pessoas que creem, mas não pegam, não sabem manusear a Bíblia, não sabem manusear os evangelhos, não sabem os pensamentos, não sabem fazer alinhamento do pensamento bíblico. E é preciso que as pessoas entendam isso, que para você ser salvo, para que você alcance a promessa, você precisa crer e perseverar, né? Para ser verdadeiramente discípulo de Cristo. Então é isso que Jesus enfatizou. Por que é necessário dizer isso? Porque como naquela época, hoje também, em todos os tempos, né? Muitas pessoas creem em Jesus a seu modo. Muitos creem em Jesus a seu modo. E aí vem a pergunta: como assim, pastora? É possível crer em Jesus de maneira equivocada? É uma pergunta que eu faço para você. É possível crer em Jesus de maneira equivocada? A resposta é sim. É possível. E esse é um dos mais sérios enganos espirituais que alguém pode cometer. É um dos mais sérios enganos espirituais que uma pessoa pode cometer. É crer em Cristo segundo uma concepção humana, segundo concepção própria, né? Segundo entendimento próprio, baseado em intuições, baseado em expectativas, baseado em sentimentos ou tradições humanas, e não nas Escrituras. E não nas Escrituras. A Bíblia ela é muito clara, é muito claro que o ponto de partida, né, que para mim afirmar que Jesus é o Senhor, eu preciso confessá-lo na minha vida, eu preciso confessá-lo para eu não permanecer na condenação, tá? Eu preciso confessar Jesus, primeiro ponto, para não permanecer na condenação. E Jesus fala isso em João 3. Voltando aí para trás um pouco, João capítulo 3, a partir do versículo 17... Jesus vai frisar essas coisas, que a gente precisa fazer a ligação. João 3,17, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Interessante, porque com base nesse princípio aqui, ó, é que ele falou com relação à mulher adúltera. Eu não vim aqui para julgar comportamento. Então a igreja não é chamada a julgar comportamento, a igreja é chamada a pregar o reino de Deus, a igreja é chamada a pregar a Cristo Jesus. Ele fala assim: eu não fui enviado ao mundo para condenar o mundo, porque o mundo já está condenado. A mulher adúltera, ela já estava condenada, não porque ela era adúltera. É lógico que o adultério é uma transgressão social, é uma transgressão, né, até de consciência, mas Jesus ele fala: vai e não peques mais. Ele não veio para condenar. Ele veio para salvar, ele veio para trazer luz para nossas vidas, conhecimento de um reino que está preparado para todos aqueles que amam a Deus e que querem viver nesse reino eternamente, aleluias. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Versículo 18, quem nele crê, não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Versículo 36, aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Olha que palavras enfáticas, você precisa atentar para essas palavras. Isso não são palavras vazias, isso não são palavras que se
sabe, sem sentido, são palavras que mostram uma realidade, que Jesus, ele, como nós cantamos, ele era o Messias, o Yeshua, o Messias prometido, o descendente prometido desde o Éden, que iria resgatar a humanidade da saída do propósito, e o mundo precisa atinar para isso, e você precisa atinar para isso. Quando fala que aquele que não crê, a ira de Deus permanece sobre ele, essa ira de Deus aí não é um sentimento de raiva como a gente pensa, né, humanamente falando. A ira de Deus é a justa retribuição ao desobediente à palavra. Aqueles que não ouvem a Deus, que não querem obedecer, se submeter a Ele. Então a solução que Deus deu para a humanidade está em Cristo. Emmanuel, Deus conosco. A salvação depende exclusivamente de Cristo, não há outro fundamento. Eu digo para você, não há outro fundamento. Pedro, depois que Jesus morreu, ressuscitou e voltou aos céus, Pedro em Pentecostes, Atos 4:12, ele diz assim: e não há salvação em nenhum outro nome. Em nenhum outro nome debaixo do céu, há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Então você não é salvo por Pedro, por Maria, por ninguém desses. Você é salvo por Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, o Verbo que se fez carne. Aleluias. Por isso que Jesus foi enfático quando ele disse para aquele grupo de pessoas que estavam ouvindo eles: se vocês não crerem quem eu sou, vocês vão morrer nos vossos pecados. E essa palavra é para você e para nós, para você que está ouvindo hoje. Se você ainda não entendeu isso, busque entender o Evangelho de Cristo, mas segundo as Escrituras, não segundo homens, não segundo filosofias, não segundo conceitos humanos, tradições humanas que muitas vezes nos afastam da verdade da palavra. Isso é importante, amados, porque há um tipo de crença também, porque, mas eu creio em Jesus, né? Eu participo da religião tal, mas eu creio em Jesus. E é isso que Jesus quer alertar para nós. Há tipos de crenças que são igualmente condenatórias, que não salvam, mas condenam. Isso é sério. Como assim, pastora? É crer em um Jesus que não tem nada a ver com as Escrituras. É por isso que a gente fala de pseudos-evangelhos. Não foi isso que Jesus ensinou. Então você tem que ver se quem está te ensinando, está ensinando o Cristo que está nas Escrituras. Então criar essa crença condenatória é crer numa versão fabricada por nós, segundo os meus interesses, segundo os interesses humanos, né? Segundo os desejos, segundo opiniões humanas, e não pelo aquilo que foi revelado por Deus nas Escrituras. Quando Jesus ele viveu nessa terra, a gente não entendia, né? Por que ele falava assim, não diga, né? Não fale para ninguém. Ele pedia para não anunciar os milagres que ele fazia. Ele falava, quando anunciaram que o próprio discípulo, que a gente vai ver a passagem, que diz que você é o Cristo, o Filho de Deus, ele falou, não fala isso para ninguém. Por que ele, toda pessoa será que ele não queria ser conhecido? Que as pessoas o conhecessem como Cristo? Não, ele queria que as pessoas, eu vou repetir, porque esse é o princípio de Deus. Você precisa crer em Cristo por aquilo que Deus falou na palavra. Você tem que olhar para Cristo. Deus falou sobre isso, é Ele. É Ele. Porque você faz o casamento da palavra, é pela palavra, não é pela opinião humana. Como você vai ver, que eles rejeitaram Jesus porque eles olharam para a aparência de Jesus. Esse não é o filho de José? Eles tinham que ver na Bíblia que ele nasceria de uma virgem, falou a cidade, falou tudo. E exatamente eles têm que ter ido investigar. O que falta para nós, seres humanos, é investigar aquilo que Deus quer que você saiba, não que os homens querem que você saiba. Hoje nós estamos vivendo num país onde o engano prolifera. Eles querem mudar, eles querem que você pense o que o sistema quer que você pense. E a gente precisa estar alerta, amados. A gente não pode ser levados por psicopatas dessa vida de maneira sem sobriedade. Nós somos lúcidos e Deus quer pessoas lúcidas. Deus quer pessoas que entendam as coisas dele porque ele falou, porque ele é Deus, porque ele quer meu bem e não meu mal. Porque ele me criou para um propósito eterno. Porque ele tem um reino preparado na eternidade que está fora da dimensão desses olhos e dessa mente.
mas que é real. Então, tem crenças que criam que fabricam uma versão de Cristo que não é a que Deus revelou nas Escrituras. Falam Jesus é um bom mestre. Jesus é um anjo de luz. Jesus é um profeta. Jesus veio solucionar os problemas sociais da sociedade. Nada a ver. Nada a ver. Não é essa a designação que Cristo espera daqueles que examinam a palavra. Mas uma coisa é fato, que a natureza do Evangelho, ou a pessoa de Cristo, ela não muda ao sabor de quem acredita ou não acredita, e nem se altera em função do que a gente pensa. O Evangelho de Cristo é imutável, como a palavra do Senhor é. Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele não muda o sabor do que a gente pensa. O que ele falou, valeu no Éden, valeu para os profetas, valeu para a igreja iniciando e vale hoje no ano 2025 da era cristã. Do mesmo jeito. Do mesmo jeito, com os mesmos princípios. Aleluias. Jesus, ele diz também em João 7,38, quem crê em mim, como diz a Escritura, grife isso. As pessoas precisam entender que a palavra de Deus, ela é viva. E eu preciso ir até Cristo pela palavra e viver nessa palavra. Ligado à videira é permanecer na palavra. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ou seja, a verdadeira fé é aquela que nasce da palavra. De você ter contato com a palavra, de você ler a palavra, de você examinar a palavra, como quem busca. Tudo que você busca está na palavra. As Escrituras, desde o Antigo Testamento todo, desde o Gênesis, tudo, os profetas apontam para Cristo. Elas testemunham de Cristo. Jesus falou isso. Quando ele estava ministrando em João 5,39, as Escrituras testificam de mim. Eles não enxergavam. Você precisa enxergar pela palavra a verdade de Deus, é pela palavra. Aquele que realmente crê no Filho deve se submeter àquilo que foi revelado pelos profetas, pelos apóstolos e, sobretudo, pelo próprio Cristo. Precisa se submeter. Precisa submeter o entendimento àquilo que está revelado nas Escrituras. Precisa. E uma coisa interessante, que mesmo os sinais extraordinários, 2 especificamente acerca de Cristo, a transfiguração, quando ele estava no monte, que é uma voz do céu, estava ali alguns discípulos, e uma voz do céu fala, que esse é o meu filho amado, a ele obedecei, outros casos, que ele tenha feito como especiais, não tem mais autoridade do que a palavra. Não tem mais autoridade do que o registro das Escrituras. O apóstolo Pedro, ele reconheceu isso e fala isso em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 18. Então, tem coisas muito... É por isso que Jesus falava, não fica falando dos milagres, não espalha. Acabava espalhando porque as pessoas falam, Mas para os discípulos, ele falava, não fique frisando, porque as pessoas não devem vir até mim por causa dos milagres. Elas devem vir até mim por causa da palavra, por causa do que Deus ensinou, porque eles entenderam que eu sou o prometido. Então, Pedro vai dizer aí, 2 Pedro, capítulo 1, versículos 18 e 19. Nós mesmos ouvimos esta voz, versículo de 2 Pedro 1, 18 e 19. Nós mesmos ouvimos esta voz vinda do céu, que foi lá a voz que Deus falou lá no monte, estando nós com ele no Monte Santo. Mas aí, olha que Pedro vai frisar no versículo 19, temos ainda mais firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como uma luz que brilha no lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva surja em vossos corações.
Então, amados, olha que Pedro que conviveu com Jesus, né? Praticamente todo o ministério, ele fala isso, olha, a gente viu, mas é muito mais firme a palavra dos profetas, que cumpriu a palavra dos profetas, que se cumpriu na vida dele, em detalhes. E o apóstolo João também fala em primeira carta de João, capítulo 5, versículo 10, 1 João 5:10, quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem não crê em Deus, mentiroso faz, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. Então, não crê no quê? Não crê nas Escrituras, não crê no Antigo Testamento, não crê nas palavras dos profetas, não crê, então faz Deus mentiroso, porque justamente toda a apresentação do Antigo Testamento era um preparo para que o próprio Israel reconhecesse o Messias, e para que o mundo depois também identificasse ele. Foi profetizado, e Deus falou isso, eu vou falar as coisas antes que elas aconteçam, para que quando elas acontecerem, vocês saibam que fui eu que falei. Então a base para a gente crer em Cristo está no testemunho de Deus nas Escrituras. Então crer em Jesus, como dizem as Escrituras, não é uma opção. Não é uma opção, mas é a única forma legítima de fé. Eu vou repetir para você. Crer em Jesus, como dizem as Escrituras, não é uma opção. É a única forma legítima de fé. E eu vou te dizer mais. É a nossa segurança eterna. É a nossa segurança eterna. Toda fé que não se ancora na revelação da Bíblia está distorcida, por mais sincera que ela pareça. Por mais sincera. Por isso que Jesus enfatizou, vocês precisam aprender. Vocês precisam permanecer na minha palavra. Porque é a permanência na palavra que vai nos distinguir realmente como verdadeiros discípulos. Crer é mais do que aceitar que Jesus existiu. Porque até os demônios creem, né? Diz a palavra. Até os demônios creem e estremecem, né? Tiago fala isso em Tiago 2,19. Até os demônios creem e estremecem. Crer, amados, é ouvir, é obedecer e permanecer em tudo o que Jesus falou. Tá? É confiar em quem Ele é, conforme o Pai revelou. E assim fluirão rios de água viva dentro de nós, que significa vida espiritual abundante, vida espiritual eterna. Aleluia! Durante o seu ministério com os discípulos, Jesus trabalhou isso com eles. Aquela série, como é o nome das The Chosen, ele mostra um pouquinho, né, como os discípulos eram meio cabeça dura, né? Como todos nós, né, cabecinhas duras para entender, né? Jesus teve muita paciência, e a gente para ensinar precisa ter muita paciência. E Jesus trabalhou, né, essa consciência de quem Ele é, conforme o Pai revelou, que eles fizessem essa ligação, né? Que eles precisavam confiar em Jesus, que Jesus era o cumprimento das Escrituras. E a gente vai ver aqui o exemplo de Pedro, por exemplo, né? E eu vou pegar o texto que vai começar essa história que envolve Pedro, que é bem simbólico, né? Pedro que estava sempre, pelo seu temperamento sempre impetuoso à frente, ele é pego como exemplo, né? Daquilo que a gente não deve ser. Mateus capítulo 16, veja comigo, acompanhe comigo, por favor. Mateus 16. A partir do versículo 13. Deixa eu deixar minha Bíblia também aberta. Mateus 16, a partir do 13, diz assim. Jesus, né, perguntou, né? Os discípulos ali, já estava praticamente no meio do seu período. O que as pessoas estão dizendo quem eu sou? Interessante, né? Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E os discípulos responderam, uns dizem que João o Batista, imagina, olha só, uns dizem que o Senhor é João o Batista, outros dizem que é o Elias, queria voltar, né? Outros Jeremias, dos profetas. Aí ele deixou e falou assim, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? É como se coloque também, né? Se coloque junto no grupo desses discípulos, amém, discípulos de Cristo? Aí ele se voltou para nós e perguntou, e vocês?
quem vocês dizem que eu sou? E aí, no versículo 16, Simão Pedro, né, todo seguro, né, firme, Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus ali, ele fez uma das confissões mais sublimes. Ele fez uma das confissões que eu e você temos que fazer. Ele fez uma das confissões mais sublimes de fé das Escrituras. Ele reconheceu que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa confissão tem que ser feita, tem que sair das nossas bocas. Jesus é o Filho do Deus vivo. É o Filho do Deus vivo que veio me salvar. E Jesus se agradou da resposta dele e declarou: olha, essa revelação não veio de você mesmo, da carne, né? Não veio de você mesmo, mas do Pai que está nos céus. Por que Jesus disse isso? Porque Pedro, pelas escrituras dos profetas, identificou, porque essa expressão está no Antigo Testamento, o Filho do homem, né? O Filho de Deus. Então, foi o Pai que ensinou. Como é que o Pai ensinou a Pedro e todos aqueles que aguardavam o Messias? Ensinou através das escrituras do Antigo Testamento. Então Jesus aceitou essa confissão, porque Pedro falou segundo o conhecimento das escrituras. Você entende o que eu estou falando? Porque Pedro falou segundo o conhecimento. Então, crer em Jesus Jesus quer que você creia nele pelo conhecimento que você tem das escrituras, não porque você aprendeu de uma tradição humana. Se você aprendeu pela tradição humana, vai na Bíblia e checa. Checa em nome de Jesus. Checa se essa é a perfeita, agradável vontade do Pai para você. Não se deixe enganar. Então Jesus aceitou a confissão dele, mas ainda assim, daqui para frente eu quero que você preste atenção. Ainda assim, Pedro não compreendia plenamente o Cristo das Escrituras. Nem ele e nem os discípulos, outros. É que Pedro estava ali na frente, né? Então a gente vai pegar ele como exemplo. A série The Chosen passa um pouco disso, que eles ainda estava meio bagunçado na cabecinha deles, né? Porque eles estavam esperando quem? Um libertador. Eles estavam esperando o Yeshua prometido na Bíblia. Eles entenderam que o Yeshua prometido na Bíblia iria libertar Israel de todo jugo e ia fazer com que Israel reinasse sobre as nações. Isso vai acontecer no milênio. Mas naquele tempo, ainda não era o tempo. E eles não discerniram o tempo. Eles não discerniram o tempo porque eles não se viam como pecadores. Eles se viam como filhos legítimos de Deus porque eles eram descendentes de Abraão. Então, a mente deles os confundiu. E eles não identificaram o cuidado que precisava ter de examinar quem era aquele que se dizia ser o Filho de Deus. Então Pedro também estava nisso. Para você acompanhar em Mateus 16, a partir agora do versículo 21, Pedro falou, né? Pedro falou isso, Jesus falou que não veio, esse conhecimento veio do Pai para ele, tal. E aí no versículo 21, quando Jesus começou a falar do que ele tinha que fazer, versículo 21, começou a mostrar para os discípulos que era necessário ir para Jerusalém, padecer na mão dos anciãos, dos principais sacerdotes e escribas, ser morto e ressurgir. Pedro parou. Não. Pedro falou assim: não, de jeito nenhum, Senhor. Chamou Jesus à parte, diz aí na sequência, e chamou Jesus à parte: de jeito nenhum, Senhor. Tomou Pedro Jesus à parte, começou a repreender Jesus, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, isso de modo nenhum acontecerá. Ele estava crendo, ele idealizou um Cristo, ele idealizou o Messias, que não era segundo as Escrituras, mas era segundo a expectativa dele. E Jesus dá uma repreendida, que eu acho que ninguém ia gostar de ouvir isso, muito menos, eu não sei como é que Pedro foi a reação dele, que não está descrito, né? Mas olha que a repreensão de Jesus: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo.
pedra de tropeço, porque tu não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Meu Deus, Jesus tem gritado isso para muitas pessoas que se dizem crentes. Ele tem repetido isso hoje, ontem e amanhã, porque as pessoas seguem um Cristo que não é o que das Escrituras. Vivem debaixo do engano, iludidos por conceitos humanos, por expectativas desta terra. Por isso que Jesus falou, vai para trás, porque você não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. E como cristãos que entenderam quem é Jesus, a gente precisa compreender as coisas do céu e não da terra. Porque o nosso reino não é daqui, o nosso reino está na eternidade. Estou preparado para todos aqueles que o amam. Olha a mudança de segundos, né? Pedro, que foi uma pedra, né? Quando Jesus disse para ele, olha, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificaria a minha igreja. Ele não está falando que Pedro seria a base da igreja. A pedra principal é Cristo, que Cristo é a pedra angular nas Escrituras. Cristo é a pedra de fundamento do templo que Deus está erguendo, que se chama corpo de Cristo. Mas Jesus falou, abençoou, né? Pedro tinha acabado de ser abençoado e agora se transformou numa pedra de tropeço, uma pedra de escândalo, que não era bênção para Jesus. E eu quero dizer para você que eu já aprendi isso. Falar daquilo que não compreende, que não está de acordo com o pensamento bíblico como um todo, é promover escândalo. Pedro ainda não tinha uma compreensão plena, ele estava ainda confuso com as suas ideias, com os seus pensamentos humanos, ele ainda estava misturando tudo. Não pode ter mistura. Não pode. O vinho é puro, a doutrina é pura. E ela tem que permanecer intacta. Então a pessoa pode ser... Pedro não foi mal intencionado. Ele não estava com verdadeiro entendimento. E não adianta ter zelo sem entendimento. Não significa nada. Vai fazer você errar. A pessoa pode ser até bem intencionada, mas falar daquilo que não compreende é promover escândalo. Vou repetir isso. Pedro, como muitos, ele escolheu crer em um Jesus que se ajustava às suas expectativas, como os demais discípulos têm. Porque eles tinham uma expectativa, como eu já falei, de um Messias libertador, que vamos às armas. Estou aqui, né? Pronto. Cadê? Você vai ver isso quando Jesus foi preso, né? Pedro com a espada na mão, cortou a orelha do guarda. Pedro acreditava naquele que multiplicava pães, que andava sobre as águas, ressuscitava mortos e fazia milagres extraordinários. Diante desse Jesus poderoso, Pedro declarou com firmeza que jamais se escandalizaria nele e que estava disposto a morrer por ele. Diante desse Jesus poderoso que estava ali fazendo sinais, multiplicando pães, curando, né, leprosos, cegos de nascença, paralíticos. Esse daí eu morro por ele. Porém, a fé de Pedro estava firmada nos sinais, na glória dos milagres, naquela manifestação da glória, porque os milagres eram uma manifestação da glória de Deus na vida de Jesus. Então a fé estava firmada em sinais e glória, não no sofrimento, não numa cruz. E mesmo Jesus, né, ter declarado que morreria e ressuscitaria, Pedro ignorou esse ponto crucial, porque isso está nas Escrituras. Que o Messias, antes de reinar, ele teria que cumprir uma missão que Deus lhe deu. Edificar um templo para Deus. Salvar a humanidade e edificar um templo. Você vai ver nas minhas mensagens um pouco mais para frente como isso é precioso. E Pedro não se ligou. Amado, quando você se prende nas coisas desse mundo, você vai ficar confuso. Para vocês e para mim também. Por isso que a gente tem que olhar para o mundo. Eu olho para o mundo, eu sigo as coisas, eu leio notícias, eu vejo isso, eu oro para Deus sobre algumas coisas. Mas o meu foco está
naquilo que Deus está fazendo na eternidade. Meu foco é o que eu posso fazer nesse contexto para que o nome do Senhor seja edificado. O que eu tenho que entender pelas Escrituras, porque o Senhor me dá parâmetros para entender o que está acontecendo. Ninguém que conhece a Bíblia fica confuso com relação ao que está acontecendo no mundo, nem temeroso. Porque a gente sabe que a história está nas mãos de Deus, que tem tempos determinados para todas as coisas. Amém? Então Jesus, percebendo essa distorção na fé de Pedro, repreendeu duramente. Que coisa, palavra difícil, né? Para trás de mim, Satanás, tu me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Pedro queria o Messias que vencesse, não que se entregasse. Sim. O Senhor fez tantos sinais para morrer. O Senhor fez tanta, né? Às vezes, o Senhor, durante o louvor aqui, eu até esqueci de falar no começo. Aquele que é fiel no pouco, o Senhor manda falar para a igreja, aqueles que são fiéis no pouco, sobre o muito, vocês serão colocados. O Senhor mandou dizer isso para você. Os que são fiéis no pouco, sobre o muito eu os colocarei. Não olhe para as circunstâncias, não olhe para aquele que é poderoso que está com você. E aqui Pedro estava confuso, e Jesus queria que ele entendesse. Mas ele estava ainda confuso. Ele queria um Jesus que fosse guerreiro. Ele queria defender Jesus, né? Até com a espada, como eu já falei. Mas quando ele viu Jesus depois sendo preso, né, lá no Getsemane, ele ainda tenta, né? Não, vai acontecer alguma coisa sobrenatural. Não, Jesus não vai se entregar. Vai acontecer, não é possível. Então, quando os guardas chegam, ele pega a espada e corta a orelha do cara. Jesus pega a espada, guarda essa espada. E daí tem em Mateus, João 18, olha lá, é interessante você ler, porque como Pedro ainda estava confuso, Jesus muito convicto do que ele tinha que fazer. João 18, diz aí, a partir do versículo 10, João 18, 10. Então Simão Pedro, que tinha uma espada, puxou ela, feriu o servo do sumo sacerdote. Quem estava ali com os guardas? O sumo sacerdote. Religioso. Entende? Pessoa sem entendimento de Deus mata. Quando Deus deu nos 10 mandamentos, não matarás. Incrível, né? Então Pedro feriu lá, tal. Mas Jesus disse para Pedro, versículo 11, mete a tua espada, guarda a tua espada. Eu não beberei o cálice que o Pai me deu? Você acha que eu não vou beber o cálice que o Pai me deu? O cálice era a morte, era a crucificação. Porque na morte da cruz, Jesus estava substituindo a desobediência de Adão. Jesus não é um mártir. Jesus não é um sacrifício. Jesus é aquele que obedeceu a Deus até a morte, e morte de cruz. Substituindo a desobediência de um homem que vivia no paraíso, na presença do Todo-Poderoso, que não precisava de nada, mas ouviu a voz do engano e caiu. Agora, no meio de perseguição, no meio de dor, no meio de chacota, no meio de pessoas que cuspiam nele, ele foi obediente ao Pai até a morte. Sabe, amados, às vezes a gente passa em umas situações que a gente fala assim, né? É difícil passar em situações difíceis, né? Não vou falar nem comparar com o de Jesus, porque o de Jesus foi um ápice, né? Às vezes a gente não chega nem no sangue nas perseguições que a gente sofre. E eu não falo de perseguição de homens, eu falo muitas vezes de perseguições que nós mesmos causamos para nós mesmos. Com as nossas tentações, nossas concupiscências, com os nossos desejos. Mas uma coisa eu te digo, amado, amada de Deus, submeta-se ao Senhor, porque grande é a tua vitória. Grande, submeta-se, se humilhe.
Se dobre, vai no secreto com o Senhor, você e ele, fala: Senhor, eu preciso de ti. Eu quero te glorificar nessa situação, eu não quero ser um escândalo para ti. Amém? Postura! Que nem você falou. Deus quer postura. Viu, Giovanni? Quer postura. Viu, amados? Viu, amado? Deus quer postura. Deu o computador, mudou a postura aqui. Deus quer postura da gente, firmeza de quem conhece, de quem entendeu. Então, quando Pedro viu Jesus sendo preso ali, soldados, ele não entendeu nada, ele entrou em colapso. Como muitas crentes ficam em colapso diante de circunstâncias. Como é que Deus permitiu isso? Eu não estou pensando. E, né, tem pessoas que chegam ao ponto de negar a Cristo. Quantas pessoas no meio de uma tribulação muito forte chegam a negar, a se afastar de Cristo? Sabe, amados, a gente foi chamado para andar não por vista, mas por fé, por convicção, por palavra viva dentro de nós. Pedro ali esperava uma coisa diferente, mas de repente ele viu os soldados levando Jesus embora. Aquele Jesus era estranho ao Cristo que ele moldou, ao libertador que ele queria. Estava estranho as expectativas dele. Mas a palavra diz ali em Mateus 26, 56. Mateus 26, 56. Mas tudo isso aconteceu para que se cumpram as escrituras dos profetas. Então, todos os discípulos, todos, deixaram Jesus e fugiram. Também era uma situação que Jesus também deu uma protegida neles. Quem vocês estão procurando? Sou eu. Deixar eles em paz, né? Deixar eles. E Jesus queria que fosse ele realmente o preso, não os demais, né? Mas eles fugiram. Mas Pedro vai ser ainda mais grave. Pedro ainda vai ser mais grave, né? Pedro que não entendeu, que tinha falado que não, eu morro pelo Senhor, não, de jeito nenhum, né? E mesmo Jesus falando ali, que Jesus no versículo 53 aí de Mateus 26, diz que por acaso Deus não me livraria, se fosse preciso, mandaria uma legião de anjos para me livrar. Jesus falou, né, que Deus mandaria, se ele pedisse, se Jesus chegasse naquele momento e falasse, não quero mais nada disso, pronto, não quero. Porque ele já tinha orado, né? Ele já tinha orado e transpirado sangue, pedindo, Deus, tem que ser assim mesmo? Tem que ser morte de cruz, tem que ser isso. 3 vezes ele pediu para ele se dar para afastar isso. E Deus não respondeu. Por quê? Porque abandonou ele? Isso é mentira, viu? E Deus nunca abandonou Jesus. Nunca! Nunca! Isso é um entendimento errado da palavra do Senhor. Deus estava com ele todo o tempo. Mas ele sabia que ele precisava obedecer até a morte. Por isso ele disse, não, mas não se cumpra a minha vontade, mas a tua. Por isso que ele disse para Pedro, por acaso eu não vou beber o cálice que Deus me mandou? Entende a convicção que Jesus tinha do que ele tinha que fazer? Então, ali naquele momento, amados, o Pedro foi colocado e a fé dele foi testada, como de todos, né? Todos os demais, né? A cruz para eles seria um escândalo. Seria um escândalo. O escândalo era um escândalo para os judeus e foi para os discípulos também a princípio. E como é para muitos hoje. Interessante isso, né? A cruz é um escândalo. Então Pedro, que tinha dito palavras maravilhosas de Jesus, para onde a gente vai, se só tu tens as palavras de vida eterna, ele estava completamente perdido. Nesse momento, depois que Jesus foi preso, quando ele viu a humilhação, né? Aí ele vai acompanhar Jesus de longe. Ele vai acompanhar. Então você veja, quando a fé não está firmada na palavra, sem um verdadeiro entendimento, ela vacila. Pedro vacilou. Veio. Lá no pátio, Jesus foi levado, né? E ele esperava ainda, ele estava olhando de longe, porque acho que ele foi o único que ficou de longe, espiando. Né? É interessante porque ele foi acompanhando Jesus de longe. Aí ele viu Jesus no pátio lá, Jesus não foi ali, apanhou, né? Tiraram a roupa dele, deu um monte de coisa lá. E ele via Jesus quieto, humilhado, né? Entregue à dor, à injustiça, sendo chicoteado.
Ele olhou de longe, ele ficou... Você imagina a agonia de alma que ele estava vivendo, se põe no lugar do Pedro. Acho que todos nós, se a gente sem conhecimento, a gente se perde. Para ele, para Pedro, não era possível que está acontecendo isso. Não, aquele homem que fez tantas coisas, como é que está acontecendo isso com ele? Ele deu tantas provas de ser o Messias, como é que está acontecendo? Entendeu? Pedro perdeu o foco. Ele entrou em conflito porque ele perdeu o foco. Você não pode perder o foco no meio das provas. Não perca o foco nunca, porque Deus vai ser glorificado através da tua vida nessa tribulação. Inconformado, Pedro foi seguindo ele, né? Ele se assentou no lugar para fim de ver o que estava acontecendo, acompanhando Jesus de longe. E aí ele foi questionado por duas mulheres em ocasiões diferentes. Você não é um dos que andava com Jesus? Não. Negou. Negou. E ao ser confrontado por várias pessoas que reconheciam o modo dele de que ele devia estar conversando, o modo de falar dele como um seguidor de Cristo, ele jurou: não, eu não o conheço. Isso está em Mateus 26, 74. Depois você vê lá. Então ele negou Cristo ali. Negou. E essa negação dramática, amados, revela uma verdade muito dolorosa. Pedro cria em um Jesus que não era o das Escrituras, mas um Cristo idealizado a partir de sinais, milagres que ele havia presenciado, não das Escrituras. Porque das Escrituras dizia que ia acontecer com ele. Por isso, amados, Pedro, que estava ali tão corajoso, né, por não ter estar fundamentado realmente na palavra, né, ele não entendeu que Cristo estava obedecendo a Deus até a morte, e a morte de cruz, né? E a fé dele se mostrou frágil, baseada em percepção humana, e não na natureza divina da revelação bíblica. Era uma fé incompleta, era uma fé baseada numa crendice, não na fé que salva. E é isso que tem muito hoje nas igrejas, entre aspas. Uma fé que não salva. Vou repetir. Porque o Senhor Jesus quer que você conheça a verdade, e a verdade verdadeiramente faça de você um discípulo dele para sempre. Fé incompleta, baseada em crendices de homens, não é a fé que salva. O problema não estava em Jesus. Jesus era o mesmo. Jesus não teve variação nenhuma. O problema não estava na palavra de Deus, porque a palavra de Deus não muda, não falha, não mente. O que falhou foi a fé de Pedro. Porque não tinha o pleno entendimento da palavra, não tinha o pleno entendimento, uma fé que naquele momento se mostrava mais próxima de uma crendice sincera. Ele estava sendo sincero, mas confundido, porém distorcida, porque uma fé genuinamente bíblica, ela se baseia na verdade e fica segura. Amém? A fé verdadeira, Maria, a Bíblia é interessante que não foca na mãe de Jesus, mas Maria estava avisada, né? Desde da apresentação de Jesus, quando ele era pequeno no templo, ela foi avisada: uma espada transpassará o teu coração. Então ela sabia. É lógico que como mãe ela sofreria, mas ela tinha a convicção de que Jesus veio fazer. Tá? Mas os discípulos estavam completamente envolvidos pelo contexto deles de libertação, da nação se cumprir a profecia messiânica de Cristo como rei, né? Mas Pedro ali estava decepcionado. A fé verdadeira, amadas, no Pedro estava sendo forjada justamente no escândalo da cruz. Estava sendo, não só no Pedro, né, mas de todos eles. A fé verdadeira foi forjada justamente no escândalo da cruz que eles precisavam compreender. Você se escandaliza da cruz de Cristo? A palavra de Deus diz que muitos se escandalizam, né, da pregação da cruz. Mas a tua fé é forjada justamente no escândalo da cruz, que você precisa compreender. Uma coisa semelhante que Paulo fala em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9, ele disse para Paulo, num contexto, né, que ele também estava pedindo um livramento: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas,
para que em mim habite o poder de Cristo. Pedro ainda não estava nesse entendimento. Pedro vai chegar lá, né? Mas... E é interessante que é mais ou menos a mesma coisa aconteceu com os discípulos na estrada de Emaús. A mesma coisa aconteceu, né? Os discípulos ali, depois que Jesus morreu, foi morto, né? E ressuscitou, os discípulos estavam andando ali todo tristes, né? E Jesus vai do ladinho deles ali andando na estrada. O que vocês estão falando? Ai, você não sabe o que aconteceu? Você não sabe o que aconteceu? E Jesus falou assim, não, me conta. Ah, eu queria estar. Eu vou pedir um replay dessa cena. É muito interessante, porque, amados, às vezes a gente é os discípulos de Emaús, né? Incrédulos, sem entender nada. Eu falei, conta pra mim, o que aconteceu? Aí eles foram falando, mas, gente, como vocês são duros para entender, hein? Vocês não viram nas escrituras que tudo que foi escrito precisava se cumprir na minha vida? E foi falando, e diz o texto que Jesus foi explicando tudo lá das profecias do Antigo Testamento. Aí quando eles chegaram no lugar pedindo para ele pousar, quando Jesus pega o pão e reparte, é ele. Nem identificaram Jesus quando ele estava falando. Eu falei, nossa, é verdade, quando ele falava, a palavra dele queimava no nosso coração. Mas olha como a gente é duro, amados. Não seja duro, seja manso como Jesus, seja maleável, seja, Senhor, fala comigo o que eu quero aprender. Seja uma esponja que recebe tudo da glória e seja pleno do conhecimento do Senhor. Aleluias. Eu vou parar por aqui, amados. Essa ministração continua, porque a gente tem mais exemplos. Pessoas que realmente a gente precisa aprender com esse relato bíblico para a gente basear a nossa fé não em crendice. Não baseie a sua fé numa crendice, numa opinião tua própria, mas baseie na palavra do Senhor, porque esse é o fundamento seguro que te levará para a eternidade. Amém? O Senhor te abençoe, obrigada pela tua companhia, que o Senhor te resplandeça a luz dele sobre o teu rosto, em nome de Jesus.